Entre os destaques dessa semana, nos dias que correm, podemos sublinhar algumas coisas, como o debate em função do furo do teto, uma legislação que veio do governo Michel Temer, patrocinado pelo MDB no projeto Uma Ponte para o Brasil, e que estabeleceu um teto para os gastos públicos, entendido também em investimento, igual à inflação do ano anterior acrescida à disponibilidade do ano corrente. Ora, antes da pandemia, o teto estava estimado em 180 bilhões de reais. Já chegamos aos 800 bilhões, ou seja, o teto foi rompido por razões excepcionais, é claro, mas fica a dúvida se não deve persistir no governo, no Estado brasileiro, uma capacidade de investimento para que seja recuperado o emprego e a renda, inclusive levando em conta que novos investimentos levariam ao crescimento do PIB, à diminuição da dívida pública pelo aumento de arrecadação do Estado. Ora, os grandes argumentos da ortodoxia reinante com Paulo Guedes no Ministério da Economia são de que, primeiro, existe a possibilidade de uma fuga de capitais se o teto for rompido. A resposta a isso seria de que a fuga de capitais já se dá desde 2016, em quantidades acima da média histórica no Brasil. Portanto, já há uma fuga de capitais. Segundo, que o rompimento do teto levaria à inflação de custos, o que, na verdade, nós estamos vendo atualmente, com o furo do teto dos 800 bilhões de reais, é de que não temos inflação, a inflação é praticamente inexistente, e nós temos, em setores fundamentais, anúncio de uma deflação, portanto, também negado o argumento. O terceiro argumento é que o aumento da dívida pública levaria ao aumento dos juros. Ora, a dívida pública aumentou de 65% do PIB para já 75%, cerca de 80% do PIB atualmente, e nós não temos aumento de juros, ao contrário, estamos na média histórica mais baixa dos juros no Brasil. Portanto, argumento refutado. E, por último, de que o furo do teto levaria o país a uma recessão. Ora, oficialmente, nós já estamos em recessão, pelo menos desde o ano passado, no mínimo. Então, esses argumentos da ortodoxia, na verdade, isso diz respeito a um debate muito grande, uma tensão muito grande dentro do governo sobre o papel do Estado. E aí é claro que fica provado que as grandes potências do mundo, inclusive agora o mercado com a Comunidade Econômica Europeia, a zona do euro, aderiu a um programa coletivo de 750 bilhões de euros para financiar a reativação da economia nos países do bloco. Os Estados Unidos não faz outra coisa desde 2008, quando foi o centro da crise, assim como o Japão. E nesses países não há inflação. Portanto, há um aumento brutal da dívida sem inflação e com juros baixíssimos, como é o caso do Japão, há juros negativos. Portanto, os argumentos liberais são facilmente refutáveis no plano da teoria. Resta saber que operação governamental será feita. Essa situação torna possível uma predição. Os dias de Paulo Guedes estão contados, porque o governo, por meio de Jair Bolsonaro e do ministro Marinho e de outros ministros, aparentemente apoia uma retomada do gasto público, do investimento público, em cerca de 30 bilhões de reais, quando a peça do orçamento que será enviada ao Congresso está prevendo preliminarmente apenas 10 bilhões de reais.
Portanto, quem está a perigo mesmo é Paulo Guedes e suas teses sobre austeridade fiscal. O segundo destaque é que, contrário à liminar do ministro Lewandowski, anos atrás, e ao contrário de uma concepção que vem da Constituição Federal, o governo está fatiando as empresas estatais para vendê-las no mercado privado. É o caso, recentemente, dos últimos dias, da venda pela Eletrobras do projeto do grande parque eólico no Rio Grande do Sul. A estimativa é que a Eletrobras, para montar esse parque, gastou 3,1 bilhão de reais e vendeu apenas por 500 milhões de reais. Portanto, o fatiamento das estatais visa rapidamente vendê-las com aparente prejuízo enorme do ponto de vista operacional. De outro lado, o orçamento, como mencionado antes. O orçamento, a peça orçamentária que será mandada ao Congresso nos próximos dias, prevê, pela primeira vez em 10 anos, que a defesa tenha maiores investimentos que a educação. Os gastos com a defesa, incluídos salários, vão ser 5 bilhões, maiores do que o Ministério da Educação. É a primeira vez que isso ocorre nos últimos 10 anos. O fato é que isso lembra que a importância estratégica do papel político das Forças Armadas dentro do atual governo. Sendo destacar que, para o MEC, para o Ministério da Educação, 71% do orçamento será dedicado à folha de salários. Já para a defesa, isso vai a 91%. Ou seja, do ponto de vista da eficácia econômica, o orçamento do MEC visa ser mais eficiente e eficaz que o orçamento da defesa, que mantém os seus quadros bem remunerados. Prossegue a luta, de outro lado, prossegue a luta ferrenha entre a força-tarefa do Lava Jato, em Curitiba especialmente, e no Rio e Brasília, contra uma união estratégica entre a AGU, a PGR e o STF. A Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da República e o Supremo Tribunal Federal estão contra a independência crescente, a autonomia crescente da força-tarefa, especialmente de Curitiba, dirigida por Dallagnol, que, aliás, essa semana será objeto de uma ação disciplinar por parte do Conselho Nacional do Ministério Público. Espera-se que ele seja razoavelmente punido ou, pelo menos, coartado, limitado nas suas operações. Isso anuncia certos limites para a ordem de poder dentro do Estado brasileiro, onde o staff, onde o departamento jurídico, assim dizer, o poder judiciário assume uma relevância muito grande e tenta resolver internamente a sua crise no momentânea. A pesquisa nacional que anuncia Bolsonaro como maior apoio desde que assumiu a presidência deve-se a muitos fatores, obviamente, mas fica claro pelos dados que o maior apoio vem do setor informal da economia e dos trabalhadores informais e dos desempregados. Isso quer dizer que, acabando o programa Renda Brasil, ou não sendo redefinido, essa ajuda estratégica que tem sido feita nos últimos meses, esse apoio tenderá a diminuir ou ser redimensionado. É uma questão a examinar e uma questão a ver se perdura. Estamos às vésperas das eleições municipais. Para essas eleições, como para todas elas, existe um fundo partidário que é alocado para os partidos políticos a cada ano, e um fundo eleitoral, que é dedicado a cada eleição em particular. Este ano, o fundo eleitoral vai a mais de R$ 1 bilhão, e os partidos que perfazem o maior número de deputados são os partidos que vão ter a maior
a fatia desses recursos. Uma coisa que chama a atenção nas pesquisas feitas sobre o processo decisório dentro dos partidos políticos é interessante, mostrando que a maioria deles terá nas suas cúpulas o único polo de decisão. Ou seja, se o sujeito é tesoureiro e presidente, o tesoureiro e outro presidente podem decidir sozinhos sobre milhões de reais que são depositados na conta. Portanto, os partidos políticos estão a repetir o anacronismo burocrático e a elitização de suas máquinas pela conservação do poder nas mãos de poucos parlamentares, ou mesmo não parlamentares, como é o caso de algum partido. Por último, é bom que se destaque negativamente o caso do estupro da menina de 10 anos, que foi resolvido aparentemente hoje em Pernambuco, debaixo de forte opressão e irracionalismo por parte de fundamentalistas religiosos que levaram novamente o médico que foi responsável pela operação a ser excomungado. Isso é o de menos. O grave é que a pessoa ferida no seu direito inalienável, com 10 anos de idade, não teve o Código Penal aplicado com parcimônia e com passividade pelas autoridades. Teve que sair do Espírito Santo, ir a Recife e ainda sofrer pressões, ela e seus familiares, inacreditáveis. Um fato lamentável. É isso aí.